Olá a todos, meu nome é Eduardo Marques, venho aqui apresentar essa videoaula, né, curta, rápida, sobre projeções cartográficas, sobre modelos terrestres, né, é, e a ideia aqui é discutir um pouquinho de como a gente consegue pensar nessas formas de representação terrestre, né. Então aqui eu venho a discutir esses modelos, né, e esses modelos eu posso aqui determinar pelo menos uns 5 aqui para a gente discutir. Por exemplo, o modelo topográfico é um modelo real da Terra, né? Um modelo em que você pensa no formato, nas medidas locais, certo? E aí a gente tem alguns utensílios para isso, né? Por exemplo, o teodolito, ele é uma geotecnologia que serve para isso, que serve para medir esse formato, né, desse modelo terrestre, certo? Discutir topografia é interessante porque a gente discute, na verdade, as irregularidades do terreno, e essas irregularidades do terreno, ela pode trazer dificuldades, por exemplo, para usar o terreno, para ocupar o terreno, né? Então, discutir topografia é necessário, né? Discutir topografia até por conta das expansões das cidades, em áreas de risco, né? Então, a topografia, ela, na verdade, tem que passar por um nível de detalhamento muito grande, né? Porque, a depender desses cálculos, você pensa também nas estruturas, né? Como as estruturas se fixam, como as estruturas se elevam, né? Se expandem, certo? O modelo elipsoidal, ele é um modelo geral, né? Um modelo geométrico, tá certo? Da Terra. Claro que o modelo elipsoidal, ele é um modelo que calcula mais ou menos ali como a Terra é, né? Claro, fazendo essa interlocução entre o topográfico, que é o modelo real, e o geoidal, que seria a medida geral da Terra. Aliás, o modelo geoidal, ele é uma aproximação de como a Terra é, né? Em uma escala, vamos dizer, uma escala cartográfica pequena, né? Em outras palavras, uma escala cartográfica pequena é uma escala de pequenos detalhes, né? É uma escala que ultrapassa aí, vamos lá, 1 por 1 milhão, 1 por 2 milhões, né? Imagine aí uma escala com poucos detalhes. E o modelo geoidal, ele, na verdade, não calcula as especificidades, né? Então, imagine aí que o ponto mais alto da Terra para o ponto mais baixo, né? O ponto mais alto daria ali, por exemplo, Monte Everest, quase 9 quilômetros, se não me engano, e o ponto mais baixo, uns 13, né, quilômetros de profundidade, que é a Fossa das Marianas. Então, você tem aí uma diferença de 22, né? 22. Então, claro, né? 22 quilômetros não fazem cócegas, né? No formato geral da Terra, certo? O azimuth, que a gente vai discutir em projeções cartográficas, é uma forma de você mapear, né, pontos específicos da Terra. Então, geralmente as projeções cartográficas azimutais, eles são desenhadas como se fosse uma teia de aranha, né? Aqui a gente lembra do Homem-Aranha, né? Então, os azimuths, eles são muito pontuais, certo? Eles podem ser feitos em qualquer lugar no planeta, né? Então, a partir de um ponto, você pode fazer um mapeamento onde os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos são linhas retas que se encontram num ponto, né? Um ponto central ali do mapa, né? Você pode também encontrar os azimuths, os desenhos de azimuths, desenhos azimutais em radares, né? Então, a lógica do radar é você melhor localizar, ter mais precisão de localização na medida que você se aproxima do centro, né? Na medida que você se afasta do centro, as precisões são menores, certo?
Modelos gravimétricos ou mapas gravimétricos são mapas que levam em consideração a gravidade. Então, a gente tem que entender que a medida da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ela, na verdade, é uma medida geral, né? Não é que todo canto do planeta tem essa medida, né? Na verdade, alguns lugares do planeta, a gravidade ela é um pouquinho maior, outros pontos menor, né? Mas aí a gente utiliza essa medida geral, média, né? E claro que também a gente pode criar modelos a partir da gravimetria, né? E essa ideia de gravidade a gente já sabe, né? Que é uma força que puxa para um centro de massa, né? Certo? Falando um pouquinho das projeções, nós temos aí essa projeção cilíndrica, e aí a projeção cilíndrica são aquelas projeções em que os mapas são bem quadrados, né? Retangulares, formando ângulos de 90 graus. A gente lembra aqui das projeções conformes de Mercator, né? Mercator criava mapas voltados para a navegação, né? Então, nos mapas de Mercator, você tinha as áreas dos países totalmente distorcidas, mas as formas, elas estavam reais, né? Então, as formas ele preservava, mas é um mapa voltado para a navegação. O Peters também ele tinha um mapa cilíndrico, só que o Peters, a preocupação do Peters era distorcer as formas, mas manter as áreas, né? E aí você tinha um mapa totalmente estranho, né? Aquele mapa esticado do Peters, né? Em que os países do norte, do hemisfério norte, estavam bem encolhidos, com uma área bem menor, e os países do hemisfério sul estavam bem esticados, né? Isso dava notoriedades também para esses mapas de Peters, dava notoriedade para países subdesenvolvidos do hemisfério sul, né? E o mapa de Peters a gente chama de equivalente, né? Equivalente porque as áreas elas não eram distorcidas, né? Nós temos outros mapeamentos também que trata, por exemplo, colocando o mapa mundi de cabeça para baixo ou colocando alguns países no centro, né? Porque esses mapas que nós temos, os mapas convencionais, né? São mapas bem eurocêntricos, né? Coloca a Europa ali no centro, né? Até porque a cartografia, essa cartografia mais avançada, técnica, a ciência cartográfica, ela se expandiu e se aperfeiçoou na Europa, né? Então, é bem, vamos dizer assim, reconhecível que essa ciência, ela reproduza bastante a Europa no centro e na parte superior, né? Mas a gente tem vários outros mapeamentos, mundos, né? Temos também mapas cônicos, né? Formato cônico. Esse formato cônico, ou paralelo, ele é curvo, né? E ele vai diminuindo à medida que ele vai se aproximando do polo, certo? E os meridianos, eles são linhas retas que se encontram em um ponto, né? Então, esses mapas cônicos, eles são ótimos para mapear áreas de latitudes médias, né? Pegando aí de 23 a, sei lá, 40 e pouco, 50 e pouco, né? Então, os mapas cônicos são bem mais comuns em países de latitude média ou subtropicais, certo? E aí nós temos outros tipos de mapas, né? O azimutal já comentei, né? Na verdade, existem vários tipos de projeções, certo? Essas projeções, eles dependem das suas especificidades, como o de Gold, né? O de Gold é uma projeção interrompida, né? Ela tenta ali corrigir esses elementos do mapa, a forma, a área e as distâncias, né? Por exemplo, o mapa azimutal corrige distâncias, né? Já o mapa conforme, ele corrige a forma. Já o mapa equivalente, ele corrige as áreas, né? Então, não existe um mapeamento melhor ou pior, né? Na verdade, existe as necessidades, especificidades, existe
para que aquele mapa vai ser utilizado, né, a aplicabilidade desse mapeamento, né. Sobre as geotecnologias, nós temos várias, né, então o SIG é um sistema de informações geográficas, bastante utilizado para construir mapeamentos, construir, vamos dizer, produtos cartográficos, né, pelo computador, né, por programas, por softwares, né, e existe também o WebGIS, né, que são os SIGs que operam em um site de internet, né. O geoprocessamento, a definição de geoprocessamento é uma informação geográfica. Então, na medida em que você constrói uma informação geográfica, por exemplo, coloca latitude e longitude, né? Ou em outras palavras, faz georreferenciamento, né? Que é uma técnica de inserir latitude e longitude em uma imagem, né? De satélite ou imagem qualquer, né? Você está fazendo o geoprocessamento, e o geoprocessamento existe, né? Os sistemas de informação geográficas, né? Para fazer esse trabalho, né? O sensoramento remoto também é uma técnica bastante utilizada, né? Principalmente hoje em dia, para trabalhar com mapeamento à distância, né? Então, existe a captura de imagens de satélite por aplicativos, por sites, né? Também existe tecnologias utilizando aviões, como a aerofotogrametria, existe mapeamentos feitos por drones, né? Então, isso é o avanço da cartografia aplicada, certo? E o sensoramento remoto é isso, né? É a produção de recursos cartográficos sem precisar estar lá no local, né? O GPS também é uma tecnologia bastante avançada, na ideia de que hoje praticamente tudo opera com GPS, né? Aplicativos, celulares, computadores, né? Bancos, redes de transporte, né? Sinal de TV, rádio, né? Hoje a economia ela precisa do GPS, a tecnologia GPS, né? A gente paga por isso também, então a gente paga na forma quando a gente compra um celular, né? Então, a gente compra o celular, a gente paga parte do dinheiro que a gente comprou o celular, vai para as empresas de GPS, né? Continuarem operando, né? Então, veja aí como o GPS ele está em todo canto, né? Então, assim, temos também outras formas de produção de informação, né? Geográfica, certo? Como, por exemplo, as curvas de nível, né? As curvas de nível, é uma forma de você representar a superfície terrestre por linhas, né? Cada linha dessa tem uma medida e essas medidas elas têm intervalos iguais, que a gente chama de equidistâncias, né? E a ideia da curva de nível é você entender esse modelado da superfície, né? E entendendo esse modelado, a gente tem também como se deve utilizar aquela área, né? Aquele espaço, né? Quais são os cuidados, quais são as técnicas, né? Então é isso, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado bastante, certo? Bons estudos. Vou ficando por aqui. Valeu!